boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo a gente, prestigiando a gente nessa noite linda, com mais essa programação aqui do Favera, né? Nós temos hoje aqui convidadas e convidados, né, muito especiais. A gente vai receber aqui Patrícia, Isaac Brum, Danilo Kamenak, e o Rony também vai entrar aqui daqui a pouquinho, né, para a gente poder conversar um pouco mais sobre todas as realizações aqui no último período, sobre quais foram os caminhos aqui, as alternativas que foram vivenciadas, né, experimentadas e vivenciadas aqui por todas essas pessoas aqui, sobretudo nesse período pandêmico, caótico, né, em que a gente se manteve de pé, apesar de tudo, adaptando a uma série de realizações. E é isso que a gente vai conversar aqui e ouvir das nossas pessoas convidadas. É importante trazer aqui para vocês algo muito especial. Essa realização, ela está acontecendo desde o mês de março. Em março desse ano, nós começamos aqui as edições realizadas no formato presencial, com atendimentos à comunidade do Conjunto Vera Cruz e a todas as pessoas que buscaram as oficinas, as palestras, os atendimentos individualizados na sede do Ponto de Cultura do Vera Cult. Hoje, nós seguimos aqui na nossa programação em formato virtual, juntamente com todas as mostras que estão acontecendo ao longo dessa semana. Nós temos mostras diversas acontecendo, inúmeros filmes aqui de abrangência estadual, de abrangência nacional, de abrangência aqui infanto-juvenil, e diálogos para a gente poder compartilhar, de fato, as narrativas, né, as experiências e tudo que foi sendo vivenciado nesse último período. Então, é com muita alegria que eu gostaria aqui de preparar as nossas pessoas convidadas para irem se aconchegando aqui nesse bate-papo, né? Vale lembrar que esse projeto ele foi contemplado pelo edital de festivais e eventos de arte da Lei Aldir Blanc no concurso 19 de 2021, da Secult de Goiás, da Secretaria de Cultura e também do Governo Federal. Para começar aqui na nossa noite, eu gostaria de chamar o Rony Silva, que vai fazer aqui, então, a condução desse nosso diálogo, juntamente com as nossas pessoas aqui queridas. Deu tudo certinho agora, né, Rony? Seja bem-vindo. Está bem baixinho, se você puder ajustar um pouco mais. Está me ouvindo agora? Melhor? Sim, está bem melhor. Boa noite. Boa noite, Manu, boa noite, Marcelo, boa noite todo mundo que está acompanhando o Favera, tá? Semana inteira a gente está aqui passando para vocês informações com filmes, sobre curiosidades de como fazer uma produção audiovisual. E hoje a gente vai receber aqui várias pessoas que vão falar para a gente sobre alternativas para se produzir audiovisual. A Manu começou aí para mim, que eu tive um pequeno problema técnico. Muito obrigado, Manu, parceira de sempre. E se quiser, continue com a gente aí para trocar ideia também. A Manu já falou, né, que esse projeto Favera é contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc de 2019, da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. E hoje a gente vai receber pessoas muito especiais aqui, né, que vão falar para a gente sobre formas de se produzir um filme, um projeto audiovisual. Vai ser bem bacana esse papo. Então, por ordem, eu vou chamar primeiro as damas, né? Ela que é formada em marketing, pedagogia, já fez várias oficinas, vários cursos na área de direção, produção audiovisual, na Universidade Estadual de Goiás e também na Universidade Federal de Goiás. Ela tem capacitação em distribuição audiovisual e atua na área de audiovisual em várias funções há bastante tempo. E também trabalhou também com economia colaborativa, principalmente também dentro do audiovisual. Patrícia Silva, boa noite, seja bem-vinda ao Favera. Boa noite, Rony, obrigada pela apresentação. Bom,
Hoje eu vou falar um pouquinho sobre economia colaborativa, né? Vou dar alguns exemplos também de como que foi utilizada essa economia colaborativa dentro de alguns projetos de audiovisual, né? E como que pode ser utilizado também para projetos futuros. Vou passar um pouquinho de informação sobre essa área para quem ainda não conhece. É isso aí, Patrícia. Então, tem muita informação. Todo mundo que pretende fazer audiovisual e que acha que nós ficamos apenas reféns dos editais, né, que estão cada vez mais raros. Os editais são importantes, mas há outros caminhos, né, Patrícia? Então, daqui a pouco a gente volta com você para falar sobre essa economia colaborativa que, para mim, também é um pouco de novidade, né? Eu já ouvi falar muita coisa, mas não sei a fundo. Com certeza eu vou aprender muito com você na noite de hoje também. Tem um rapaz participante aí atrás também, né? Valentim. Tá participando ali. Então tá, daqui a pouco a gente volta, tá, Patrícia? Obrigada. Agora a gente vai trazer ele que é graduado em publicidade e propaganda, tem pós em produção audiovisual, mídias digitais, já fez vários curtas, vários longas, séries também. Trabalha também no audiovisual com o marketing, né, empresarial, né, a propaganda, a publicidade. Danilo Kamenak, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Danilo? Boa noite, Rony. Boa noite, pessoal, Manu. Boa noite, Patrícia, Isaac, todo mundo aí que está, Marcelo, Tepet, Rony. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui falando um pouco, né, do audiovisual, falando um pouco de formas de produzir, né, em tempos obscuros, difíceis. E grato aí pelo convite. Espero que seja bem proveitoso aí para quem quer se embrenhar no meio audiovisual. E tamo junto. Obrigado, e é um prazer receber você aqui novamente. O Danilo, que é parceiro nosso há muito tempo, né? Em várias produções, no Favera, no Vera Cult, então é um prazer sempre receber você aqui, tá? Prazer todo meu. Daqui a pouco a gente volta, então. Eu vou chamar nosso terceiro convidado, ele que é diretor, roteirista, produtor, é graduado em cinema na Universidade Anhembi Morumbi e em roteiro cinematográfico. Roteirizou também o curta Intervenção, que é um barato. Quem não viu tem que assistir Intervenção. Exibido em mais de 30 mostras e festivais no Brasil inteiro. E também o documental Novos Goianos e o longa Tronco Partido, que inclusive está disponível na Amazon Prime. Isaac Brum, boa noite, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Boa noite, Rony, tudo bem? Vocês estão me ouvindo ok? Tá ótimo. Ah, legal. Boa noite, Rony. Boa noite, Marcelo, Patrícia, Danilo. Boa noite aí, todo mundo. É um prazer aí estar participando dessa conversa, né? Também sou frequentador aí do Favera já há alguns anos e parceiro aí do Rafael, do Danilo também. Vai ser uma conversa legal aí com amigos e poder falar sobre audiovisual, sobre produção, sempre um prazer. Muito obrigado aí pelo convite. O nosso convite, sabe que é sempre um prazer, né? E logo, logo a gente vai estar junto aqui de novo, né? Você, Danilo, Patrícia, todo mundo aqui no Favera Presencial em agosto, viu, gente? Não percam. Então agora vamos voltar todo mundo para a tela aqui. E eu tenho uma pergunta genérica, né? Para fazer para vocês. Queria que cada um desse o seu ponto de visão. É possível produzir com baixo custo e é possível produzir sem depender de editais? Patrícia, pode falar. Eu vou deixar com os meninos. Daqui a pouquinho eu falo. Gente, é possível, né? Nós estamos buscando isso, inclusive, né? Esses caminhos alternativos, né? Desde que as políticas públicas mudaram, né, os rumos, né? A gente tem se organizado de uma forma a sair dessa dependência, né? Porque a gente sabe o quanto isso está difícil nesse momento. Então, hoje, assim, com
o acesso aos equipamentos, a plataformas, a comunicação, né, é muito mais possível produzir do que em tempos remotos em que não se tinha, né, o acesso a um equipamento, acesso a plataformas, né? A gente tem o YouTube, tem Vimeo, tem vários canais, tem várias, né, possibilidades. Então, tudo é mais acessível, mais barato, né? Mais tangível e execuível, né? E acho que a gente tem que se organizar dessa forma até para sair dessa completa dependência, né? Eu sou um militante pelas leis de incentivo. Eu já produzi muita coisa por lei de incentivo, luto por isso, né? É uma bandeira minha, mas ao mesmo tempo, paralelamente, eu também luto para sair dessa dependência. Por quê? Porque os editais eles são maravilhosos, porém eles têm morosidade, eles têm burocracia, eles têm acabam sendo engessados com os temas, e a gente às vezes tem muito assunto que a gente não consegue abordar, a gente perde o time às vezes de algumas narrativas porque a gente espera, propõe um projeto, até que ele é aprovado, até que ele é contemplado, captado, produzido, realizado, vão-se anos, né? E se a gente consegue achar outras formas de narrativa, de produzir narrativas com custos menores, né, a gente consegue viabilizar mais e sair um pouco dessa dependência quando há essas mudanças políticas que às vezes atingem esferas estaduais, municipais e federais, né? Às vezes a esfera federal tá positiva, mas a estadual e a federal e a municipal não está. E então a gente fica refém disso. E eu, como representante da Canfilmes, desde 2018, com a iminência, né, dessas rupturas com as leis, eu já venho buscando formas, né, métodos e idealizado, né, esses métodos para sair dessa dependência, mas a gente teve uma pandemia, né, que dificultou muito, e então é um pouco atípico nesse sentido. Porém, é possível, eu tenho visto pessoas fazerem, né, realizarem, e o Isaac Brum, eu acho que é um dos maiores exemplos, assim, de que é possível, de que é possível produzir sem editais, né? Muito difícil, mas é possível e tem um sucesso, como o filme dele estreou em Tiradentes, né? Um festival tão renomado, tão importante, né? E eu acho que eu sempre falo que o filme de intervenção é um grande case de sucesso de como realizar, né, de forma independente, né? E eu me inspiro nesse projeto, inclusive, me inspiro muito no Isaac nesse sentido, me inspiro no Rafael, da forma como ele também idealiza e outros realizadores para poder chegar no que a gente precisa chegar, né? E às vezes se não der certo é um exercício, né? Então, os financiamentos coletivos, tentar buscar patrocínio direto, pensar de uma forma mais comercial, tudo isso pode agregar e pode trazer, né, possibilidades de uma produção. Eu ainda não consegui conceber, eu estou com um projeto que eu estou tentando dessa forma, e é um longa, e eu estou tentando buscar forças para unir, realizar com coprodução, com financiamento coletivo, com patrocínio direto, com todo tipo de apoio possível para conceber. Então, assim, eu vou descobrir lá na frente se vai dar certo, né? Ainda não tive a experiência de fazer um projeto totalmente independente por várias questões. Mas eu acho que o Isaac, que eu passo a palavra para ele, eu acho que ele é um dos maiores exemplos, né? Eu acho que é alguém que pode contribuir muito com essas ideias e é um cara que tem muita coragem, tem que ter muita coragem para investir do bolso, investir em cultura num país que precisa de cultura, precisa de arte. O cara tirar do bolso dele e colocar é um cara que merece o respeito e admiração. E então passo a palavra para o nosso amigo Isaac aí para dar as dicas de como fazer. Tá, aqui isso tudo que ele falou aí do seu filme, do modo como você produziu o seu filme, é referência para muita gente, inclusive para mim também, né? A gente ouviu falar, o Rafael e a Rochelle, né, participaram no seu filme com você e sempre ouvi os relatos de como foi feito, né, de como você conseguiu baixar o custo, como você conseguiu, sem financiamento público, né, fazer. E é um filme que está aí para todo mundo ver em vários locais do Brasil. Creio eu que outras partes do mundo também, né, já tiveram acesso a esse filme seu. É um belo exemplo para todos nós. Aí você poderia falar mais um pouquinho sobre isso aí. O Danilo já introduziu aí a sua fala, né? E muito bem. E continua para a gente aí. Fala mais sobre isso.
Eu acho que essa discussão é muito interessante, essa discussão sobre a questão dos editais e a produção independente, né? O alcance, as possibilidades de uma produção independente, sem editais, isso é tão interessante que a gente para analisar a realidade de uma produção, as etapas, e a gente tem que lembrar que o audiovisual, antes de ser um mercado, ele é uma forma de arte, assim, né? O cinema, antes de ser uma indústria, antes de ser um mercado, ele é uma forma de arte. Então, muita gente entra no audiovisual, no cinema, querendo fazer arte e acaba encontrando um mercado que, às vezes, é muito complexo, né? Fazer um filme envolve muitas etapas e é quase como uma operação de guerra, né? Você tem que acordar cedo, vários dias seguidos e mobilizar uma equipe e tal. Então, são coisas completamente diferentes. E essa utopia que é a produção que vem ali de um sonho de fazer um filme, né, de uma vontade de criar uma obra de arte e tal, acaba se chocando com a realidade do mercado, que é repleta de prazos, de orçamentos, de limites, de regras, enfim. Então, são dois universos que se chocam. Inclusive, uma vez eu estava conversando sobre isso e alguém falou que depois que surgiram os editais, os filmes mudaram muito. Falaram assim que, inclusive, a qualidade dos filmes caiu, porque as pessoas deixaram de fazer filmes por amor à arte, assim, independente do sacrifício que isso requer, e passaram a fazer filme dentro de uma estrutura planejada, com orçamento, com cronograma e tal, e aí as produções ficaram engessadas. E a estrutura ficou engessada e isso impede muitas vezes que você possa criar a obra de arte que você sonhou, que você imaginou, porque tem uma série de outras coisas ao redor, tem contratos, tem cronogramas, tem uma equipe, tem um monte de regras, tem leis, enfim. Então, são dois universos distintos, né? E a gente, quando se profissionaliza, a gente tem que se encontrar entre esses dois universos. O Intervenção, ele é, para mim, o meu filme favorito. Os 3 que eu fiz é o meu filme favorito. Foi o único que eu fiz sem edital, né? De forma totalmente independente, porque surgiu exatamente disso, né? Dessa vontade de produzir mesmo, né? Quase que assim, uma vontade incontrolável de filmar. E aí a gente acabou fazendo um filme muito legal, com ajuda. Foi uma coisa assim, que tudo deu muito certo, porque eu queria fazer um filme, eu já tinha mais ou menos bolado a ideia na cabeça, tinha desenvolvido o roteiro, aí eu conheci as pessoas certas, o Rafael Gustavo, o Danilo Dasqueri, e eles foram me apresentando uma série de outras pessoas que foi tudo se encaixando, né? E a gente conseguiu fazer o filme de forma totalmente independente. Mas assim, eu tive que vender um carro para fazer o filme, vamos dizer. Então acabou que isso teve um custo mesmo e de certa forma foi um investimento também. Eu não teria condições de fazer isso de novo, mas foi um projeto que me propiciou também participar de outras coisas e me desenvolver na minha carreira. Mas é um conflito que sempre vai existir, assim, né? Entre a utopia do que é você poder criar uma obra de arte, audiovisual e tal, e a realidade do mercado, a realidade, né, das nossas próprias vidas, que a gente tem conta para pagar, a gente não tem todo o tempo do mundo. Então, assim, eu acho muito interessante essa discussão e ela é muito complexa, essa relação é muito complexa mesmo. É bem complexo e bem diverso, né? As possibilidades também que a gente pode apresentar, né? E é o que a Patrícia vem trazer para a gente também, né? Essa novidade, né? Até certo ponto, da economia colaborativa, assim, nesse formato que se apresenta agora para a gente, né? Aí daqui a pouco a gente volta a falar mais um pouquinho, Isaac e Danilo, que eu tenho uma outra pergunta para vocês, tá? Patrícia, o que é essa economia colaborativa no cinema?
Então, Rony, só voltando na primeira pergunta que você fez, né? Eu tinha passado a vez para os meninos, mas respondendo quanto a fazer o audiovisual, fazer cinema, né? Sem essas leis de incentivo. Eu acredito sim que é possível, porém, as leis de incentivo, os editais, eu creio que eles são fundamentais, principalmente para quem está iniciando, porque sem eles, aquela pessoa que não tem uma condição financeira, às vezes ela tem um projeto bacana, ela tem uma ideia bacana, mas se ela não possui uma condição financeira própria para estar executando aquele projeto, a gente vai deixar de receber muito produto bacana, se não houver, né, essas leis de incentivo, esses editais. Então, eu acho que a gente perde muito com isso, principalmente quem não tem condição. Quem tem condição, ótimo, né? A gente vai buscar outros meios, inclusive a Nós Que Tá Produções já tentou diversas vezes iniciar projetos sem as leis de incentivo, sem os editais, e os projetos muitas vezes ficam pelo caminho, justamente porque, querendo ou não, a gente depende de dinheiro, né? Depende dessa verba. Então, muitos projetos deixam de ser realizados por conta disso, e só ressaltando mesmo, acredito que o impacto maior é em quem ainda não iniciou, mas precisa de um pontapé. É só isso mesmo. Bom, na parte de economia colaborativa, que é o que eu venho trazer hoje, que eu venho estar explicando um pouquinho, o que é, né, a economia colaborativa, que também é conhecida como economia compartilhada ou em rede. A gente vê esse nome e pensa, nossa, é algo muito atual, né? É algo recente, surgiu há pouco tempo. Mas, na verdade, se a gente analisar e ver até mesmo contexto histórico no Brasil, né, os povos indígenas, eles já praticavam a economia colaborativa, que nada mais é do que a permuta, a troca. Então, é algo já muito antigo, só que foi trazido agora para a atualidade, e com a questão da tecnologia, né, pôde-se abranger mais o mercado. Então, surgiram novas empresas. Um exemplo que eu posso citar aqui de empresa que trabalha com economia colaborativa, eu acredito que todos conhecem, é a Airbnb. A Uber também. O que é a economia colaborativa? O que é a permuta, né? Permuta nada mais é do que a troca. A Airbnb, por exemplo, é uma empresa que fornece hospedagem, quarto, para quem precisa de quarto. Então, eu preciso de um produto, você tem esse produto para oferecer, e a gente faz essa troca. Então, empresas que trabalham com economia colaborativa são esse tipo de empresa. A Uber também é uma empresa de economia colaborativa, né? Mas qual que é o principal desafio, né, dessa permuta bilateral? Por exemplo, você trabalha, vamos supor, com design gráfico. Aí você tem esse serviço para oferecer. Eu tenho uma padaria onde eu vendo pão. Aí a gente faz essa troca. Você tem seu serviço de design gráfico e eu vou te fornecer o pão. A gente vai fazer essa troca. Porém, vai chegar um certo período que você não vai querer mais consumir o pão. E vai chegar um certo período que eu não vou querer mais o serviço de design gráfico. Eu vou estar precisando de um site para minha empresa, eu vou precisar de um fornecedor de farinha, eu vou precisar de outros produtos. Então, a permuta bilateral, ela limita, né, muito as pessoas. E o que é bacana que eu vim trazer hoje? Que atualmente já existem plataformas de permutas multilaterais. As pessoas não conhecem, mas já é possível, né? A permuta multilateral, que é a troca entre várias empresas, entre várias pessoas. E através da permuta multilateral, a gente consegue auxiliar o mercado audiovisual, a gente consegue, através da permuta, né, tá conseguindo algumas coisas para estar produzindo, para estar fazendo cinema, para fazer o audiovisual. Alguns exemplos mesmo, através da É Nós Que Tá. É Nós Que Tá, com permuta multilateral, ela conseguiu adquirir o camarim todo do Ponto de Cultura Vera Cut, foi através da permuta multilateral. Tem lá o espelho, né, para o pessoal fazer a maquiagem, as araras. Então, todo o camarim foi... a gente conseguiu ele através da permuta multilateral. Mesa de DJ também foi conseguida através da permuta multilateral. Mesa de som, esses equipamentos, inclusive, foram utilizados, né, alguns em algumas lives.
Então, tudo isso não estava dentro do orçamento ali do edital, mas, através da permuta, a gente conseguiu, trouxe para o edital. Cases também para estar guardando equipamentos de gravação, que era algo que precisava, né? Não tinha onde guardar ali, facilita também na hora de montar os equipamentos. Então, esses cases também foram adquiridos através da permuta. O site do que eu tive também um festival aprovado, né, que é o Festmina, o site do Festmina eu fiz ele através da permuta multilateral. Então, a permuta ela também oferece essa opção para quem busca, né? E como que é as plataformas de permutas? Não sei, eu posso entrar nesse assunto agora ou você prefere passar para os meninos e depois a gente volta? Pode concluir. Então, as plataformas de permutas multilaterais, normalmente elas trabalham com uma moeda virtual. Essa moeda permite a troca entre várias empresas. E como que a gente faz, né? Por exemplo, eu estou aqui gravando um filme, eu não coloquei no meu orçamento que eu preciso de um espaço para festa. Eu não coloquei essa locação no meu orçamento. Eu vou deixar de gravar um filme porque eu não tenho esse espaço? Não, através da permuta é possível você conseguir esse espaço. Através dessas plataformas de permutas multilaterais, você pode conseguir esse espaço. Uma plataforma de permuta que eu vou citar aqui, que é a que eu trabalhei, que eu tenho experiência, é a xpory.com. Se você acessa essa plataforma, lá você vai encontrar vários espaços que você pode locar, né, através de permuta. O Rafael e um outro parceiro dele também, inclusive, já fez visitas nesses espaços de locação. Então, voltando ao exemplo do filme, estou gravando um filme, preciso do espaço. A permuta possibilita conseguir isso. Eu preciso de uma filmagem com drone, eu não coloquei no orçamento também. Posso conseguir através da permuta multilateral. Fotografia, maquiagem, figurino, gestão de mídias, design gráfico, inclusive artistas. E como que é essa plataforma? A plataforma está lá. O que você precisa? Eu preciso ter uma empresa, eu preciso cadastrar um produto? Não, porque o principal das plataformas de permutas multilaterais é a sua ociosidade. Então, às vezes, eu tenho aqui um estoque de sapato. Eu comprei e não estou utilizando. Eu posso pegar esse estoque de sapato, anunciar nessa plataforma multilateral. Anunciando ele, eu vou adquirir a moeda da plataforma, que é o que possibilita a ser multilateral, né? Você anuncia o seu produto, anuncia a sua ociosidade na plataforma de permuta multilateral. Existe essa moeda virtual, você vai receber em moeda virtual e você vai utilizar essa moeda virtual para adquirir outros produtos que você esteja precisando para executar o seu projeto audiovisual, para você continuar a gravação do seu filme. Então, é possível. Inclusive, você pode oferecer também os próprios serviços que você executa. Às vezes, você é um operador de câmera. Nessa plataforma, é possível também você oferecer os seus serviços de operador de câmera. Então, você oferece o que você tem, recebe em moeda virtual e utiliza essa moeda virtual para adquirir aquilo que você não planejou, algo que você quer. Às vezes você não estava planejando, mas como tem a oportunidade ali da permuta, né, multilateral, você tem aquele crédito, você utiliza para estar melhorando a sua produção, o que você está fazendo ali. A princípio é isso. É bem interessante isso. E até no aspecto, né, que hoje nós vivemos uma realidade, recentemente nós tivemos a notícia, né, de dois editais que foram barrados, né, pelo presidente da República, da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc para 2022, foram barrados. Espero que o Senado e a Câmara tenham bom senso, né, e vejo, porque é bem complicado, como vocês falaram, principalmente para os pequenos, né, estar sem essa verba pública. Eu fiz uma pesquisa, praticamente todos os países do mundo têm algum tipo de incentivo público para o audiovisual, né? Inclusive, nos Estados Unidos, tem um processo chamado cota de tela. Essa cota de tela, durante muito tempo, ela foi de 100%, ela foi durante 50 anos, o que proporcionou desenvolver a indústria cinematográfica americana. Então, os americanos só podiam assistir filmes americanos, né, nos cinemas. Então, isso aí alavancou a produção audiovisual norte-americana.
E lá tem os incentivos locais, né, de prefeituras e estados também, principalmente estados, para produtoras daquelas localidades, né? O que a gente vê aqui que é muito complicado de fazer aqui no Brasil, né? Nós temos uma cota de tela no Brasil também, eu pesquisei, né? Temos uma lei que tem uma cota de tela. A nossa cota de tela é de 1,5% a 2% dos filmes que estão nos cinemas devem ser nacionais, o que eu acho um absurdo, é uma coisa assim de não dá valor à cultura do próprio país, né? É dificuldade. Aí depois eu quero tocar no assunto, mas eu queria saber mais sobre a experiência de vocês, Danilo e Isaac, primeiramente, nesse tipo de produção com edital e sem edital. A gente sabe que mesmo o edital, como o Isaac falou muito bem, né, ele tem uma série de regras. Muita gente pensa, até nos tempos de hoje, que muita fake news, né, sobre cultura também foi disseminada, que o edital é uma farra do boi, né? Você pega o dinheiro, faz o que quer com ele, não tem que prestar conta de nada, e é justamente o contrário, né? Os editais de audiovisual são muito rígidos e a gente tem que ter muito cuidado, ter uma série de documentação, recolhimento de imposto, o que o grande público não conhece, né? Então, muitas vezes eu me deparo com esse questionamento, mas vocês pegam dinheiro. Não, não é assim. Então, eu queria saber da experiência de vocês, com e sem o edital. Aí, pode ser o Danilo primeiro? Vamos lá, Rony. Pois é, cara, a gente está nesse combate aí de desmistificar essas fake news, né? As pessoas, a opinião pública muitas vezes acha que a classe artística, cultural, vive, como eles dizem, de mamata, né? Eles não veem o que está por trás, né? o que a gente gera de empregos, né? E que a economia criativa ela ainda chega a ser mais rentável que o turismo. Até onde eu vi uma pesquisa falando que país turístico como o Brasil, a nossa economia gera mais empregos e renda para o país do que o próprio turismo. Então, a questão dos editais públicos é muito mais profunda, né? É muito mais profunda do que realmente acham que as opiniões rasas, né? O pessoal generaliza tudo como Lei Rouanet, né? Lei Rouanet que beneficia os artistas para ficar apoiando as diretrizes progressistas, enfim. Isso é uma falácia, né? A gente sabe que quem trabalha com isso sabe como que funciona bem. Existem, sim, pontos negativos e que deveriam passar por transformações na Rouanet, por exemplo, né? O Juca, o Miranda, que foi o último ministro, né, da cultura que tivemos, e quando a gente tinha um ministério, ele mesmo era um crítico, né? Ele criticava, ele queria transformar, né, a Lei Rouanet numa forma mais democrática, né? Mas tudo é um processo, né? Nada se faz sozinho, né? Não deu tempo, né, dessa transformação. E sim, existem críticas, né? Mas não existe só Lei Rouanet, né? As pessoas, senso comum, generaliza Lei Rouanet, mas a gente tem, né? A gente tem lei estadual, lei municipal, a gente tem fundo de cultura, né? A gente tem, dentro do audiovisual, a gente tem a Ancine, que tem os seus próprios editais, e esses editais, eles não vêm do contribuinte comum. Nós, como classe do audiovisual, a gente paga um recolhimento, um imposto chamado CRT, com Decine, a cada veiculação de comercial que a gente produz, existe uma taxa, existe um imposto que isso alimenta a Ancine e os editais, né? O FSA, o Fundo Setorial do Audiovisual, também é com recursos da nossa classe. Então, não é dinheiro do contribuinte que às vezes vem falar, por que não investe na saúde, na segurança pública, na educação? Sim, né? Tem que investir, né? Mas e se a gente não investe em cultura e em arte, né? Como que a gente transforma esse país? Então, não é bem assim, o buraco é mais baixo, né? E todo o recurso, assim, ele é minuciosamente auditado. Você tem as alíneas para cada custo que você tem que ter nota fiscal, tem que passar por prestação de contas. Eu já tive a situação, por exemplo, de um filme que eu produzi, que no meio do filme o carro quebrou. Quase aconteceu um acidente, inclusive. Era um carro antigo, o carro quebrou,
E aí, como é que faz? A gente tem que consertar o carro, né? Num carro alugado de um colecionador, um Corcel 77. E a gente teve que usar uma parte do dinheiro, né? Que a gente economizou, teve que economizar por emergência, né? Para consertar esse carro. E isso não foi aceito. A gente teve que devolver dinheiro, tive que devolver dinheiro do meu bolso, né? Porque não foi aceito. Porque não tinha, porque a linha é para cada projeto. Se tem um imprevisto, meu amigo, como é que você faz, né? E aí eu tive que, eles não aceitaram, eu tive que devolver do meu bolso para proporcionar a arte, para proporcionar a cultura. E, enfim, tem que ser assim, realmente, tem que ser burocrático, tem que ser engessado nesse sentido, porque as pessoas não podem fazer o que bem entenderem. Mas, obviamente, que nessa situação a gente solicitou, né, autorização, nada é sem autorização, e aí demora a ter uma resposta, e aí você está rodando o filme, você tem que tomar atitude, né? Então, existem esses ônus. Então, não é só uma mata. O que sobrou para mim? O que sobrou de dinheiro? Nada. Eu usei todo o dinheiro no projeto. O meu ganha-pão, por exemplo, é com a publicidade. Com o cinema, a gente ganhou pouco, muito, muito pouco. E aí a gente está aí insistindo, continuando, tentando, e com vários outros produtores continuam lutando para chegar no seu lugar ao sol, né? E a opinião pública vem querendo diminuir mais ainda, né, esse senso comum, esses discursos rasos tentam, né, diminuir mais ainda a importância, né, do fazer cultura. E nós, como formadores de opinião também, temos que mostrar para a opinião pública que não é bem assim, né? Mas, enfim, né? Isso falando sobre o preconceito que a nossa classe sofre, né? Agora, retomando um pouco sobre o que a Patrícia falou, né, de economia criativa, achei muito interessante essa proposta aí, essa plataforma, né, se eu entendi. Bem legal, eu acho que é um caminho, assim, muito interessante, eu não estava a par disso, mas achei muito legal, Patrícia, parabéns aí pelo projeto e, enfim, quero conhecer mais. Eu acho que é um caminho, assim, que pode trazer muitas soluções, acho que você pode externar mais a respeito, assim, porque essa coisa da permuta, ela funciona muito bem e a gente tem tentado, inclusive, nesse caminho também de fazer, às vezes, coproduções, sabe? Vamos arriscar nesse projeto junto, quem sabe se a gente comercializar, a gente divide esses louros juntos, né? Então, eu acho bem legal. Assim, acabei de voltar, a gente estava lá, né? A gente se encontrou, Patrícia, mas estávamos no Rio to See. O Rio to See é um dos maiores eventos de economia criativa da América Latina, né? Tava uma galera de Goiás lá, levando projetos, apresentando projetos. Também é uma maneira de tentar conseguir apoio sem editais, né? Direto com os players, direto com plataformas, canais e outras produtoras maiores, né? E a gente foi apresentar esses projetos e a gente viu aquele universo, né? De pessoas com tantas ideias e que vão além só de fazer cinema, né? A economia criativa é muito mais que isso, né? Desenvolver uma plataforma, desenvolver ideias, desenvolver conceitos, né? E o quanto isso vale, né? O quanto isso vale, o quanto isso é grande. Hoje você vê que as maiores multinacionais, né? As maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia nascidas de startups vindo da economia criativa, né? Os caras desenvolvem uma plataforma, desenvolvem um aplicativo que vem de ideias, né? Que gera pouco custo operacional e muita lucratividade. Então, a economia criativa é o boom da vez da nossa geração. E a gente precisa ter atenção dessas esferas públicas para esse mercado, que é o mercado do futuro. O mercado que a gente está lutando é o mercado do futuro. O mercado do entretenimento, da pandemia. Como cresceu os streamings, né? Porque as pessoas estavam em casa e precisavam assistir. E cada vez mais que as plataformas crescem, a gente viu isso muito no YouTube, como as plataformas beiraram o líder Netflix e como existe demanda para narrativas, por exemplo, que envolvam fora do eixo Rio-São Paulo. Cada player que eu conversei lá falou, olha, cara, traz conteúdo do Centro-Oeste para cá, porque a gente não tem. A gente só está vendo Rio-São Paulo, de vez em quando Nordeste e o Centro-Oeste. Traz ideias, o Centro-Oeste é tão rico de narrativas, né? E a gente, nossa, realmente, tem uma demanda reprimida, inclusive, né? Basta a gente idealizar, porque os canais estão, assim, sedentos por conteúdo, né? Falando, assim, de audiovisual, falando de cinema, fora o mercado musical, fora o mercado, né, de plataformas, startups. Então, assim, se a gente tem políticas públicas que dão espaço para desenvolver, né, como a gente vê investimentos também em outros segmentos, né, quando se faz uma crítica, por exemplo, a um setor cultural, muitas vezes se esquece que um banco, por exemplo, uma instituição
financeira que está quebrando, às vezes é subsidiada pelo governo para não quebrar, né? Uai, tá dando dinheiro para eles assim para não quebrar uma instituição tão rica, né? E por que não, então, subsidiar o mercado de cinema, o mercado de música, de teatro, né? De artes, de literatura? Então a gente precisa ampliar mais a mente, porque essa é uma economia do futuro. A economia do futuro, as profissões do futuro estão muito ligadas à arte e à criatividade. E a gente só consegue se aproximar disso com políticas públicas, como há em todos os países, como o Rony falou, né? Eu acho que é isso que a gente tem que debater, falar, mostrar para a população, para as pessoas, que é uma economia importante, é uma economia que gera transformação social. Né? Eu acredito que a única forma do Brasil, né, sair da situação que está é justamente através da educação, através da cultura, através da arte, porque a arte tem o poder de transformar, a arte tem o poder de mudar a realidade, né? Então, merece sim, né, a atenção, e a gente vê um governo, um desgoverno, não posso falar que é um governo, um desgoverno, né, vetando o Aldir Blanc, vetando o Paulo Gustavo, por pura implicância, né, pura perseguição a essa classe, né, e financiando prótese peniana, lubrificantes íntimos, leite condensado por um exército que está sucateado. Desculpa o conteúdo ter por esse caminho, é impossível não falar de política nesse segmento, mas nós temos que mudar essa realidade para que o Brasil continue seguindo em frente. A gente só vai mudar através do voto. E vamos lá, gente, vamos mudar. Desculpa. Mas a gente tem que falar sobre isso, cara. Tem que falar, porque não tem outro caminho para a gente ter mudanças. Através do voto, através do posicionamento político, através da cobrança e da conversa, do diálogo, né, com a opinião pública, de como que as coisas funcionam de fato. E quando a gente vê, né, produtores até renomados, né, igual nós temos 2 exemplos recentes aí, desse impedimento que a classe política fez para a cultura audiovisual, né? 2 filmes que já tinham sido lançados foram impedidos, né, durante um tempo, aí veio pandemia e tudo, de serem exibidos no Brasil, né, que foi o Marighella e o do Lázaro Ramos, o Medida Provisória, né, que já estavam prontos, né, finalizados, e foi impossibilitado por essa implicância que você falou aí, né, de serem exibidos, porque são filmes subversivos, etc, 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 até que, enfim, precisaram fazer sucesso no exterior primeiro para poder conseguir ser exibidos aqui. Isaac, sua palavra, assim, na mesma linha, sobre a sua experiência pessoal, diferença, produzir com edital e produzir do próprio recurso. Sim, como eu falei, eu gosto da liberdade que a produção independente permite, né? Mas é fundamental, assim, não existe um mercado sem editais, sem recursos, seja de onde for, né? Então, o que acontece, voltando ali no que eu falei, que é aquela questão assim do cinema, do audiovisual ser uma forma de arte e também um mercado, e como essas 2 realidades se chocam, né? Porque o audiovisual, enquanto mercado, ele está inserido na economia como um todo. E a gente tem que entender que o dinheiro que entra no audiovisual, ele entra direto na economia, ele beneficia a economia como um todo, né? Ele faz a economia como um todo crescer, ele gera emprego, a gente criou um mecanismo muito, muito, vamos dizer, eficiente de fomentar a economia através do audiovisual, só que está um pouco parado, né, através dos editais da Ancine, mas ao mesmo tempo esse é um mecanismo que ele é centralizado ali através da Ancine, e se ele tivesse funcionando como funcionou de 2012 a 2019, a gente provavelmente estaria vendo longas-metragens sendo produzidos aqui em Goiás por produtoras goianas, e isso não está acontecendo ainda. Né? Por quê? Porque esse mecanismo de fomento ele foi interrompido em 2019 com os problemas que a Ancine teve, questões políticas, questões burocráticas, e os editais pararam.
né? Então, esse apoio é fundamental. O Brasil, ele tem essa realidade que depende de um apoio governamental, diferente de outros países. Mas o que a gente está fazendo aqui? Na verdade, a gente está tentando formar uma indústria, formar um mercado que vai ser amadurecido. Porque, como o Danilo falou, a gente praticamente não ganha dinheiro com o cinema. Quando a gente aprova um edital, a gente pega o dinheiro que seria o nosso cachê e às vezes tem que gastar no filme. Às vezes você tira até dinheiro do bolso para completar. Então, assim, a gente faz muito por amor mesmo, por vontade e tal, só que a gente precisa dos editais para fazer, né? Você pode fazer... Eu provavelmente fui, vamos dizer, tive numa posição privilegiada de poder fazer um filme de forma independente, mas para isso eu tive que pagar, assim, eu fiquei com muitas dívidas durante anos, né? Mas é um caso específico. A maioria das pessoas não vão ter essas condições. E a gente tem que entender também que o audiovisual, um filme, é um trabalho coletivo. Você não tem como fazer um filme sozinho. Você precisa de pessoas, você precisa do trabalho de outras pessoas, e as pessoas precisam ser remuneradas. Você está falando de várias pessoas. Então, são várias coisas que entram em conflito. E a gente está passando por um momento que, assim, é o início de um amadurecimento e de uma integração no mercado, de uma saída do eixo. Eu já escuto essa história de sair do eixo há muito tempo. Eu achei engraçado que o Danilo falou que lá em São Paulo eles estão querendo mais conteúdo de Goiás, mais conteúdo fora do eixo, mas vai ver quem que produz para o Netflix, quem que produz para as grandes produtoras são quer dizer, quem produz para as grandes distribuidoras são só as grandes produtoras que estão lá em São Paulo e lá no Rio, né? Quando o Netflix veio para o Brasil, ele chamou as 20 maiores produtoras do Brasil. Por quê? Porque, para eles, só aquelas produtoras teriam condições de fazer um conteúdo do nível que o Netflix exige. Tem todo um padrão de qualidade que precisa ser exigido, que precisa ser atendido. E a gente aqui em Goiás, a gente ainda não tem uma produtora que possa atender esse nível. A gente ainda não tem uma produtora que está fazendo esse tipo de conteúdo com regularidade, né? Foram pouquíssimos casos de projetos maiores, de longas metragens ou séries maiores que foram feitas aqui em Goiás por produtoras goianas, que às vezes até tem aqui, mas é uma produtora de fora que vem fazer aqui e só contrata alguns profissionais locais. Então, assim, a verdadeira descentralização fora do eixo vai acontecer quando surgirem produtoras que vão ser capacitadas para produzir o conteúdo regularmente para as grandes distribuidoras, né? E para isso acontecer, precisa começar, né? Precisa também deles confiarem na gente, deles poderem dar oportunidade também de a gente poder produzir, né? Porque é claro que a gente não tem a expertise de outros grandes centros, mas também a gente precisa, a gente tem uma cultura própria aqui que pode ser muito bem explorada, né? O meu filme Tronco Partido, por exemplo, ele explora esse universo sertanejo, essa coisa, né, esse universo do Guimarães Rosa, essa coisa rural, e é um filme que está disponível lá na Amazon Prime, mas assim, foi um filme feito de forma totalmente independente. Então, assim, o que a gente precisa é de mais apoio também, mais apoio por parte do caso da Ancine, do Ministério da Cultura e também por parte das grandes distribuidoras, das plataformas de streaming, de enxergar a gente aqui e realmente entender que nós podemos produzir um conteúdo, né? Nós podemos nos inserir nesse mercado, porque assim, a gente está falando de um mercado audiovisual, a gente está falando somente de produtoras, os indivíduos, as pessoas, os profissionais, eles praticamente não têm acesso a esse mercado. Para você conseguir acessar, você precisa ser uma empresa, né? Então tem uma série de burocracias e isso vai tornando a coisa cada vez mais complexa e vai nos deixando cada vez mais distante
daquela utopia inicial que é fazer uma produção pelo amor à sétima arte, né? Pela paixão e tal. Mas essa é a realidade do mercado e não tem como ignorar isso, né? Cada vez mais a gente tem que se profissionalizar, a gente tem que buscar aprimorar a estrutura das nossas produtoras e buscar fazer essas pontes. E isso é fundamental. A gente tem assim o exemplo da Coreia do Sul, por exemplo, que o Parasita foi eleito, né? Ganhou o prêmio de Oscar de melhor filme há 3 anos atrás. Isso já era algo impensado, assim, um filme que não é falado em inglês, um filme que não é americano, ganhar o maior prêmio do cinema mundial. Então, assim, eu estou começando a ver algumas mudanças que estão acontecendo lentamente, que é o interesse até assim fora do Brasil por conteúdos que não são produzidos em língua inglesa, né? Isso as plataformas têm contribuído. Hoje em dia no Netflix tem séries de vários países e as pessoas têm acesso a isso. Então, assim, eu acho que nós estamos no começo de uma grande transformação que vai levar décadas e com o tempo isso vai chegar na gente. Eu acho que a gente vai poder fazer trabalhos audiovisuais aqui, produzidos por produtoras locais, retratando as nossas narrativas, né? E a gente vai chegar nesse acesso ainda. Mas é o início de um processo que ainda está muito no começo, né? Ainda está muito no começo. A gente precisa ainda se aprimorar e se profissionalizar enquanto empresa, enquanto produtora, ainda tem um longo caminho. E eu queria comentar também que, fazendo uma ponte com o que a Patrícia falou sobre a questão da permuta, teve uma coisa interessante que aconteceu, que foi o nosso último filme, O Tronco Partido, era inicialmente um curta-metragem. Nós aprovamos o filme na Lei Goiás, foi financiado através da Secretaria de Cultura do Estado, e nós acabamos fazendo um longa-metragem com o recurso de produção de um curta-metragem. Então, assim, a gente se desdobrou para transformar aquela história em um longa-metragem. Quando a gente chegou na ilha de edição, a gente teve, assim, um grande problema, que era a nossa verba de finalização era de curta-metragem, não de longa-metragem. Então, eu precisava finalizar um filme de longa-metragem sem ter dinheiro para isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma permuta com uma empresa de finalização de som daqui de Goiás e eles acabaram finalizando o filme pra gente e eu tô pagando essa permuta até hoje. De vez em quando eles me chamam, fazem um serviço e tal. Então, assim, isso acontece também no audiovisual, assim, mas o ideal seria a gente conseguir se profissionalizar e tal, mas esse tipo de iniciativa, esse tipo de recurso também pode muito ajudar, e eu mesmo já, né, tive a oportunidade de fazer esse tipo de permuta, de troca. Bem legal o que você disse, né? E acho que as opiniões de vocês três, né, se completam, né? E eu queria fazer uma outra observação. Né? Nós tivemos aqui uma outra live com realizadores brasileiros, e o Vitor, lá do Rio de Janeiro, ele fez umas observações bem assim, que eu acho que cabe na discussão de hoje. Ele falou, tem muita gente querendo fazer cinema, mas tem muita gente que não tem acesso aos recursos, não só financeiros, para fazer cinema. Então, eu gostaria de falar em 3 pontos, assim, que eu acho que o lado financeiro fica bem evidente, e nas falas de vocês eu notei assim, outro lado, né, dessa coisa da produção, né, dessas possibilidades de produção, que muitas vezes não se abre para todos. É a tecnologia, né? Hoje nós temos câmeras, aparelhos mais em conta, mas nem todos ainda têm acesso, né? Outro o Isaac falou aí muito da profissionalização do elemento que trabalha com cinema, né? Não só como diretor, roteirista, mas de todas as atividades. E assim, a gente sabe que na nossa localidade, falando de Goiás, né, é muito escasso os cursos bons que
preparam essa pessoa para trabalhar no cinema e não são para todos também, né? Infelizmente. Então, e outra coisa que foi falado, o Danilo falou muito sobre isso, o acesso a esses editais. Então, o pequeno, o que está começando agora, o que tem, como diz aquela máxima, né, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, muitas vezes não tem nem a câmera, né? Ele quer fazer, mas ele não vê a possibilidade chegando para ele. Nós temos um trabalho aqui que foi iniciado na localidade aqui, eu acho que tanto o Isaac quanto o Danilo, a Patrícia também está no meio desse rolê com a gente, né? Que é transformar a região aqui num polo de cinema. Né? E a gente esbarra muito, primeiro, na ignorância do pessoal de falar, não, mas quem que trabalha no cinema é só o ator, o diretor e o câmera. Não é, né? Então, se o camarada trabalha com... Ele é um eletricista, a gente precisa de eletricista no set, né? Nós precisamos de manter a equipe alimentada, precisamos de motorista, precisamos de várias profissões, né? E eles não vêem possibilidades para isso. E os que querem fazer, muitas vezes, não têm acesso, né? Então, a gente está fazendo um catálogo de pessoas, artistas e empresas que querem fazer essa troca com audiovisual. Inclusive, vai ser lançado no domingo, né, esse catálogo. Mas, muitas vezes, a pessoa que quer, ele não vê esse acesso. Né? Então, a pessoa tem um roteiro, mas, nossa, eu fiz um roteiro, mas eu não tenho certeza se esse roteiro está bom. Será que tem alguém que pode me ajudar com esse roteiro? Muitas vezes não tem. Eu queria filmar, eu não sei como é que eu chego nesse edital. Então assim, quais seriam, dentro dessas possibilidades aí de a tecnologia que não chega a todos, o acesso aos editais que não chegam a todos, e até dessa conscientização que o profissional de cinema não é só o ator, o diretor, né? E que o cinema pode ser para todos. Só complementando o que o Danilo falou a respeito do PIB, né? O PIB gerado pela cultura no Brasil, inclusive, é superior ao PIB da indústria automobilística também. A indústria automobilística, o PIB é todo consumido em impostos e as multinacionais levam, né, essa grana para fora. Então, o PIB cultural brasileiro é maior do que da indústria automobilística também, né, não só do que o turismo. Aí eu queria perguntar para vocês, para essas pessoas que estão querendo começar, quais seriam os caminhos? Não digo os atalhos, porque a gente sabe que atalho não tem, né? Os caminhos são bem difíceis, mas quais seriam os caminhos, assim, as possibilidades mais viáveis para quem está começando? Quem vai primeiro? A Patrícia não falou ainda, não sei se ela quer falar sobre isso. Tá fechado o seu áudio. Então, vou até citar o meu exemplo, né? Eu fui conhecer cinema, saber que existia cinema aqui com em torno de 26 anos, que foi mais ou menos quando eu conheci o Rafael. Antes disso, eu não sabia que existia cinema aqui no estado de Goiás. Quando falava cinema, eu imaginava que era algo de outros países, que aqui não se fazia cinema. E dentro do cinema, eu imaginava que a profissão que existia era a de atriz, a de ator, a de quem estava filmando, e só. Eu não conhecia as outras profissões. Quando comecei, o que eu busquei foram as oficinas, né? Tanto que, como o Rony citou no início, eu fiz oficinas que foram disponibilizadas através de alguns laboratórios da UEG e da UFG. Então, fiz, quando tem também alguns festivais, né? Eu acho que o pessoal que está começando, que quer iniciar, os festivais disponibilizam as oficinas, muitas vezes gratuitamente. Favela é um exemplo disso, né? Eu vou citar também o Festmina. Eu coloquei uma oficina também de direção de fotografia. Eu coloquei um bate-papo que, inclusive, abrangeu isso, Rony, que foi o Elas por Elas, onde eu peguei uma mulher de cada área, né? Que a ideia principal desse bate-papo era levar essa informação, mostrar para o público
as outras profissões que existem dentro do cinema, que é, às vezes, platô, por exemplo. Muita gente não faz ideia do que é isso, não faz ideia que está ali no cinema. E vai falando, vai surgindo tanta coisa na cabeça da gente, igual vocês citaram também, eu acho que falta muita informação, sabe, para o público em geral. As pessoas não sabem o que é o cinema brasileiro, não sabem o que é o audiovisual, e como o Danilo disse também, fica muito limitado, é Rouanet, é isso, é aquilo outro. As pessoas não têm conhecimento que dentro do cinema, dentro do audiovisual, a gente precisa, por exemplo, de uma cozinheira. Então é necessário o supermercado, o restaurante, que lá do lado do Vera Cruz, por exemplo, ele não sabe que ele pode fornecer o alimento dele ali, o que ele está produzindo, para o audiovisual. Então falta conhecimento, sabe? As pessoas pensam que é tudo muito fechadinho, que é só ator, atriz, diretor, Rouanet. Falta muita informação. Falta informação demais. E é tão estranho, assim, falar disso, porque é algo que gera emprego, né? A indústria do cinema, do audiovisual, ela gera emprego, gera oportunidade, só que as pessoas enxergam isso como uma mata, justamente pela falta de conhecimento que aquilo ali gera emprego, gera mais emprego do que certas indústrias, né, brasileiras, outras áreas. Então, auxilia demais no financeiro do país, né, gera muitas oportunidades. Então, acho que o que falta principalmente é isso, é conhecimento do que é, e as pessoas saberem onde buscar isso, né? Buscar como levar também, talvez até a gente que trabalha com festival, que trabalha com cinema, tentar levar informação para o público do que é o cinema, de como ir atrás dessas qualificações, de como mostrar para o público que às vezes você tem ali uma empresa, você presta um tipo de serviço e que esse serviço seu também é requisitado dentro do audiovisual, que você pode ter uma oportunidade, né, que gera ali uma renda para o pipoqueiro, gera uma renda para a cozinheira, gera uma renda para a produção, para o cara do som, para quem vai fazer a montagem. Então, gera uma renda para várias pessoas e não para profissões limitadas, como a maior parte do público pensa, né? É isso. Eu costumo até comparar, eu sempre falo isso, eu sou meio repetitivo, que a obra audiovisual, ela às vezes, ela é maior que uma obra de construção civil, em contingente de pessoas, né, envolvidas. Você vai ver lá os créditos em letras miúdas que nunca acabam no final do filme, né? Então, olha o tanto de gente envolvida para realizar, né, no caso do cinema, né, reproduzir uma realidade, né? Então, você tem desde do ator até o cenógrafo, até o pipoqueiro, a cozinheira, são muitas pessoas envolvidas para produzir, né? E aí é isso, né? Enquanto isso gera emprego, enquanto isso gera economia numa cadeia ampla, né? Mas falando sobre, como o Rony sugeriu, né, dicas de quem está começando, né? Eu acho que, como a Patrícia falou também sobre buscar cursos, né, oficinas, né, participar de painéis, de palestras, de exposições como essa que a gente está fazendo, né, para ir entendendo como que funciona o mercado, né? Eu já vi muita gente produzindo conteúdo muito interessante em canais do YouTube, né, e sem ter tido nenhuma experiência teórica, né? Foi tudo meio que empírico ali e resultados bem legais, assim, de canais assim impressionantes. Então, muitas vezes é fazendo mesmo, né? Tipo, você tem uma ideia, escreve essa ideia e vai fazer, vai achar uma forma de gravar, nem que seja com celular, né? Hoje em dia você tem até festivais, né, que são feitos com captação via celular, né? Então, o que é muito mais importante do que os meios, né, de equipamentos é a linguagem, é o roteiro, é a narrativa, é a história, né? Eu já vi produções lindas, maravilhosas, né, visualmente, com técnicas incríveis, com conteúdo fraquíssimo, que não segura, né? E já vi obras mal executadas, às vezes, mal filmadas, tremidas, mal editadas, com conteúdo incrível, assim. Com conteúdo você fala que, meu Deus do céu, você quer assistir mais, né? Quantas pessoas estão produzindo conteúdo com celular? Até dentro do mercado publicitário, para você ter uma ideia, a linguagem ficou tão agregada que é corriqueiro agora gravar com o celular mesmo algumas campanhas, para ficar dentro dessa linguagem, né, mais caseira, mais de influências, enfim, né? Então,
o que o mercado exige é mais ideias do que a forma de executar, em primeiro lugar. Mas isso é um ponto de vista meu, né? Eu não sou dono da razão, é um ponto de vista, uma percepção minha de que o conteúdo é mais importante que tudo, né? A forma como que você vai expor o conteúdo. Você vê até no audiovisual o quanto está crescendo em animação, aquelas animações mais simples, né? Com traços mais simples do que aquelas animações super complexas em 3D, porque o conteúdo é mais forte, é mais importante, né? Então, eu acho que, assim, primeiro tem que se pensar nisso, né? O que eu vou fazer, transmitir de ideia, qual o caminho que eu quero seguir, para depois pensar de como vai viabilizar isso, né? E a questão dessa viabilidade financeira, né? Existem aí esses editais, né? Existem editais que pode se procurar de diretores iniciantes, né? Que dão espaço para quem está começando. Existem esses eventos, né? De rodadas de negócio, que você pode expor, né, uma ideia para um player, quem sabe isso pode engrenar, né? Quando eu estava no Rio Tici, o pessoal da Manda estava falando do case lá do Minecraft, o cara que desenvolveu o Minecraft, que o cara desenvolveu uma ideia super simples, né? Um conceito super quadradinho, né? E quando ele foi apresentar para um player, mais ou menos como a gente fez, né? Ele não tinha expectativa de que ia ter sucesso. De repente, o player ofereceu uma grana enorme em cima, né? E ele, por impulso ali, por instinto, ele não. Tipo, ele estava com a expectativa de que ele ia vender por 100 mil a ideia, e ia oferecer 2 milhões. E aí, se ofereceram 2 milhões, então esse negócio vale mais, né? E ele segurou a ideia, não, peraí, vamos conversar mais, e depois parece que vendeu a franquia por um valor estratosfericamente maior, né? Isso assim, bom, isso foi o que eles me falaram, né? Mas é uma ilustração aí de como a ideia, né, tem muito mais peso e significado do que a própria execução, porque eu vejo muita gente que se engessa em não realizar com esse medo, né, de que tem que ficar muito perfeito, né? A fotografia tem que ficar perfeita, tem que estar tudo muito perfeito. Esse purismo, esse perfeccionismo, às vezes é uma autossabotagem, né, de realizar. Quando eu vejo nosso colega Diego Nasqueri, que fazia o Entre Brisas, que é um porta dos fundos goiano, cara, ele sempre produziu aquilo com altíssima qualidade, e o Rafael já se envolveu nesses projetos, sem nenhum recurso financeiro, cara. Só com o poder da mobilização, de influenciar pessoas, acreditarem no projeto, praticarem e fomentar, porque eu acho que o Diego trouxe muito isso, cara. Muitos atores que eu conheci e trabalhei, cara, vieram do Entre Brisas, foi uma incubadora de elenco em Goiás, e hoje estão no mercado, cresceram no mercado, estão trabalhando com muita publicidade, alguns fazendo filme, como o caso do Caco, por exemplo, e vários outros. E ele faz isso tudo de forma independente, sem nenhum dinheiro, sabe? E quando ele estava começando a crescer, ele acabou se envolvendo com outros projetos, não foi para frente, mas por questões pessoais, imagino eu. Mas para ver que é possível, porque ele tinha boas ideias e agregava boas pessoas. Então, assim, você tem uma boa ideia, se junta com quem tem articulação, com quem pode viabilizar essa ideia, ou vai buscar mecanismos de lei de incentivo, ou vai buscar um financiamento coletivo. O Yuri Moreno é um exemplo que conseguiu fazer um filme com financiamento coletivo, né? Fez uma animação, fez uma vaquinha, o projeto saiu no Mídia Ninja, aí o Mídia Ninja abraçou e divulgou, e aí muita gente contribuiu, e o cara botou o filme no ar. Então, assim, existem muitas formas, cara. Vai no Google, como financiar uma obra independente sem edital público, por exemplo, né? Como começar de forma independente. E foca na ideia, foca no criativo, mais do que na execução dessa ideia. Assim, é um ponto de vista que eu tenho de como começar nesse segmento e como viabilizar de forma independente, sabe? Passei som. Oi. Tá me vendo? Isaac, a sua colocação nisso aí, o que você falou muito da profissionalização, né? Também, desses recursos. E qual que é a sua opinião sobre isso, assim, incluindo essa coisa da profissionalização também e da falta de estrutura que leva essa profissionalização para todos, assim, para mais gente, né? Para que mais gente venha fazer cinema. Sim, sim. E nesse contexto da sua fala, assim, sobre quem está começando, né, no audiovisual, quem quer começar e tal, a gente tem que entender também que a gente está passando por um momento de transformação nos formatos audiovisuais, né? Porque a gente
estudou cinema, a gente tem uma formação teórica, o cinema tem 120 anos de história, só que hoje em dia a gente está vivendo um momento onde existem vários formatos, né? Não é só mais um filme, não é só mais o cinema. Antigamente era só o cinema, só o filme. Depois apareceu a novela, aí depois apareceu a série. Agora você tem webséries, você tem diversos outros formatos, você tem as redes sociais, onde as pessoas criam conteúdos. E o cinema ele está deixando de ocupar o lugar que ele ocupava, né? Que é um espaço nobre, assim, dentro e está se tornando mais um conteúdo, né? Você abre lá o Netflix e o Prime e tem diversos conteúdos, tem filme, série, tudo misturado. Então, a gente está passando por um momento assim que hoje em dia quem está começando a fazer audiovisual, não necessariamente quer começar a fazer cinema, né? Que às vezes a pessoa quer fazer um vídeo legal para postar nas redes sociais e isso é o que está acontecendo agora nesse momento, mas a gente tem que entender também que o audiovisual, ele, além de ser um mercado, além de ser uma forma de arte, ele é uma cultura. E você não consegue entrar nesse universo se você não tiver contato, não tiver vivência com essa cultura. Eu sempre quis trabalhar com cinema, mas eu só consegui começar a trabalhar com cinema e audiovisual depois dos 30 anos de idade. Foi quando eu me formei, foi quando eu comecei a trabalhar em produtoras, inicialmente como editor, e foi aí que eu comecei a entender como que funcionava uma produção audiovisual profissional, que comecei a entender a realidade daquele universo ali, do que é uma produtora de vídeo. Tem gente que tem essa sorte aos 18 anos, aos 15 anos, aos 20 anos. Eu só tive essa oportunidade aos 30 anos. Então, eu acho assim que primeiro, a pessoa precisa ter essa aquisição mesmo, cultural, do que é uma produção audiovisual. A gente recebe muito currículo, né? Queria trabalhar aí com vocês, uma oportunidade e tal, só que eu acho que falta essa vontade de adquirir essa cultura mesmo, né? Assim, eu acho que eu nunca recebi um e-mail, uma mensagem de alguém falando assim, eu posso passar uns dias aí com você e conhecer o dia a dia do seu trabalho numa produtora, né? As pessoas não estão interessadas, elas não sabem, na verdade, mas isso é o mais interessante. Porque você passar uma semana dentro de uma produtora prestando atenção em tudo ali o que acontece pode ser a melhor coisa para alguém que quer iniciar no audiovisual, porque ali você vai entender, em pouco tempo você vai entender a dinâmica da coisa e vai entender como que funciona as funções, as etapas e tal. Então, para quem quer fazer uma obra audiovisual, né, depende também muito de qual função você quer fazer. Você quer ser roteirista? Roteirista é algo que requer muito estudo, requer muita preparação. Você quer ser diretor de fotografia? Então, assim, existem maneiras diferentes. Depende muito de qual função você quer exercer no audiovisual, né? Então, é normal a pessoa, às vezes, começar como editor, depois passar para câmera, depois passar para roteiro, direção. É uma escada. Você vai passando, tendo contato com diferentes funções e vai evoluindo e aprendendo coisas diferentes ao longo dessa jornada. Mas o principal é você ter contato com essa cultura. E para ter contato com essa cultura, você precisa ter contato com os profissionais. Não adianta só você ver os vídeos, os tutoriais no YouTube. Isso pode ajudar muito. Quando eu comecei, não tinha esses tutoriais no YouTube. Eu acho que para quem está começando agora, isso deve ajudar muito. Mas nada substitui ali o contato próximo mesmo, né, com outras pessoas, o fazer, o realizar, o gravar, o editar, você lidar com os fluxos de produção, com as etapas e tal. Então, eu acho que depende muito dessa oportunidade mesmo que a pessoa pode vir a ter, e se alguém que tem esse interesse em entrar no audiovisual, acho que tem que estar em busca dessas oportunidades, de poder entrar em contato com
os profissionais, de entender a dinâmica de como funciona uma produtora audiovisual, né, de como que é o trabalho, porque muitas vezes na hora que você entra, você percebe que você não sabia nada de como que aquilo era feito, né? Você vê o filme pronto ali, você não tem noção do que está por trás das etapas e das formas que a gente usa para produzir, né? Então, eu acho que a melhor maneira é isso, é tentando ter contato com pessoas, tentando buscar com conhecimento. Isso também pode ser uma armadilha, porque assim, vou fazer várias oficinas. Às vezes você faz várias oficinas, mas o conteúdo é praticamente o mesmo, de várias oficinas que você faz. Isso não te dá a vivência prática que você precisa, né? Então, a gente precisa também oferecer conteúdos que sejam mais imersivos, né? Isso é uma coisa que eu tento fazer aqui no Espaço Quino desde o começo, quando a gente começou com os cursos aqui. Eu tentei propiciar para os alunos, lá em 2018, oportunidades de se produzir mesmo, não só entrar numa sala de aula e falar sobre como escrever um roteiro, sobre como fazer um filme. Não, vamos fazer um filme de verdade, né? Então, eu acho que isso que é o mais interessante, é você ir para a prática, você ter contato com profissionais, você ter essa vivência, né, adquirir essa cultura. É a partir daí que né, você ingressa no audiovisual, na minha opinião. É bem legal essa fala sua, assim, eu senti na pele isso aí que você falou, né, da vivência, né? Eu sempre fui amante das artes, da sétima arte, mas havia feito teatro amador, música, mas depois que começou a trajetória do Rafael no cinema, que a gente começou a acompanhar e começou a trabalhar com ele, igual a Patrícia falou, né? A vivência é outra coisa que a gente aprende muito, né? Mais até do que muitas oficinas. Eu vou pedir licença a vocês um pouquinho, porque passei meio que por cima dos comentários das pessoas que estão acompanhando a nossa live aqui. Eu gostaria de fazer um break aqui para poder ler os comentários que estão aqui, tá? Andrelina Monteiro dando boa noite para gente. Boa noite, Andrelina, um abraço. É a professora Andrelina, professora. O Marlon Guimarães dando um alô ali cheio de figurinha pra gente. Boa noite, Marlon. Obrigado por estar acompanhando a gente. O Antônio Balbino. Boa noite, pessoal. O Antônio também, que é produtor audiovisual lá do Distrito Federal, né? Estava com a gente ontem aqui, junto com a Rochelle. O Éder também dando um alô pra gente aí. Lores Chacha dando um alô também, cheio de figurinha. A Rochelle dando boa noite, mais um debate maravilhoso. Pessoal da Canfilmes lá, da produtora lá do Danilo, né? Obrigado a todos que estão acompanhando. Se tiverem dúvidas, falem por aqui. O Marcelo Kamenak, irmão do Danilo, também dando um salve pra gente. Marcelo Costa, mandando boa noite. Pessoal da produção do Favera também, mandando boa noite, pedindo para fazer as perguntas, né? Estamos aguardando mais perguntas aí até o final da live. A Silvana Bellini, mandando boa noite, parabéns ao Favera, toda a equipe, também pelo debate atual é necessário. O Éder também, mandando boas vibrações para a gente aqui na live. Estamos aguardando mais participações, tá certo? Eu gostaria de falar agora sobre projetos assim, que seriam possíveis, né? A gente sabe que a gente está vivendo um processo de retomada agora do audiovisual, né? Na visão de vocês, quais as possibilidades que a pessoa vai ter agora mais de imediato, assim, dentro do tema, né? Que são alternativas, né? Para se produzir, uma vez que a gente está aguardando que essa questão dos editais se resolvam, né? Como o Danilo bem disse, né? Vai depender muito da gente, da vontade do povo, que essa retomada seja por completo, porque depende também do processo político, né? Infelizmente. Mas nós temos outras alternativas. Então, nessa retomada do audiovisual, depois desses 2 anos,
quais seriam as alternativas, ao entender de vocês, mais viáveis para a gente produzir audiovisual em Goiás, no Brasil? Pode começar, Patrícia. Ai, eu até. Então, como alternativas, né? O que eu vejo assim, Rony, eu acredito que eu trouxe a questão da permuta multilateral, ela não é uma alternativa para você produzir 100% utilizando permuta, né? Isso é impossível. Mesmo que seja multilateral e não bilateral, como é a permuta tradicional, mas não é uma alternativa para você fazer 100%. Precisa, querendo ou não, do fomento, né? Ela é uma alternativa para aquilo que não está dentro do seu orçamento. Atualmente nós não temos ainda, né? Fica até a ideia, a dica aí, nós não temos ainda uma plataforma de permuta multilateral na área do audiovisual. Então, quem aí tem seus meios de conseguir, não sei, colocar isso em prática, né? Seria interessante, acredito eu. Formar grupos também, né, de pessoas para estar se auxiliando, né, se ajudando nisso aí, até pela falta de políticas, né, mesmo como se diz, que políticos que queiram investir na área da cultura, né, na área do audiovisual, na área do cinema, está faltando muito investimento ainda, né, liberar esses investimentos, liberar essas verbas para a gente, então cada um se ajudando, e o que eu consegui pensar agora foi isso, eu até falei, gente, tô tentando processar ainda a pergunta, né? Eu até peço desculpa, eu tô resfriada, então se a minha voz estiver um pouco ruim aí para vocês estarem entendendo, é porque eu tô resfriada, toda hora eu tô até pedindo aqui para sair da tela, porque dá aquela falta de ar, aquela fadiga, eu não sei se vocês estão conseguindo me entender bem. Mas eu acredito muito nisso, na ajuda, né? E é isso, um ajudando o outro. Às vezes, eu filmo, eu edito, então acho que a gente se unindo e tendo aquela vontade de produzir, procurando ajuda um no outro, é uma alternativa para conseguir produzir em meio a isso, em meio aos tempos que a gente está vivendo. Danilo, fala pra gente aí, qual é a sua opinião sobre isso? Eu compartilho da opinião da Patrícia, né? De buscar esses caminhos, né, colaborativos, né? Eu acho que ainda mais nesse momento, né, pós-pandemia, que as coisas estão começando, né? E acho que uma coisa interessante que o Isaac falou no projeto independente, quando a gente fala, é interessante também que o projeto independente, né, muitas vezes com lei de incentivo já é independente. Mas estou falando do independente com recursos próprios, do jeito que dá para quem não tem ainda a destreza de colocar um edital, porque nos primeiros anos que eu fui tentando, né, eu não conseguia aprovar. Tentei várias vezes, vários projetos, várias ideias, não conseguia aprovar, até que eu aprendi a forma de propor um projeto, e aí a gente começou a aprovar, e foi muito com o Rafael Gustavo, né? O Rafael Gustavo é o meu maior tutor nisso. Depois que eu aprendi com ele, eu consegui, né? Então, foi um rolê. Muita gente não tem acesso de como fazer isso. Ele até deu uma oficina recente, né? De como formatar projetos para qualquer incentivo. Mas, ok. Uma coisa que o Isaac falou é que o projeto independente ele tem uma característica interessante da liberdade, né? Você tem uma liberdade criativa, uma liberdade de prazo, tem uma liberdade completa, né? Quando você está executando um projeto ao qual você é contratado por uma plataforma, um streaming, um player, como a gente chama, né? Ou outra produtora maior, você tem que prestar conta disso e se adequar à realidade, né? Desse investidor. E numa lei de incentivo, né? Como eu falei lá, o exemplo mais cedo, falei do carro, né? O carro estragou, a Lei Goiás não autorizou, então eu tive que tirar do meu bolso para pagar o conserto do carro, né? E olha como foi demorado, foi até um processo, né? E às vezes a gente queria agregar novas coisas e a gente não pode, a gente tem que seguir estritamente o que está no projeto, né? Porque senão dá algum desvio, né? De função, desvio de intenção,
Então, você fica preso. E muitos editais, até os da Ancine, né, eles já vêm com a pauta pronta, o que é muito bom, tem que ter. Eu acho que tem que ter, sabe? Olha, um edital focado para produtores indígenas, produtores negros, produtores mulheres, diretores iniciantes, e os conteúdos, né? Esses conteúdos. É muito importante que se tenha, mas é importante ter também, paralelamente, editais, linhas, né, de editais com liberdade criativa maior. E ainda não vi isso, né? Eu não vi algo que você pode propor com total liberdade. Sempre vem o tema pronto. Quando a gente produziu, por exemplo, as 2 séries pela FSA, né? Meu Skate no Enfeite e o Amanagé, eles já vinham com o molde pronto, né? Produziu uma série público juvenil, com tema de esporte ou de periferia e tal. Produziu uma série indígena, assim, tá, entendeu? 26 minutos, tantos episódios, já vem pronto, você tem que se adequar àquilo ali, né? Então você se ingessa. Então você se ingessa no formato, ingessa no conteúdo e ingessa também que você tem que cumprir aquilo que está ali, sendo que a obra pode se transformar no meio do rolê. Quando eu tive uma oficina com o Fernando Coimbra, que dirigiu, inclusive, alguns episódios de Narcos, já fez um filme hollywoodiano, que é Sandcastle, fez Lobo Atrás da Porta, que é um filme incrível. Ele falava que, durante a gravação, ele teve que mudar coisas no projeto dele. E, então, você imagina, você pode melhorar o projeto, mas você está engessado. Então, essa liberdade da produção independente, né, ela é um ponto positivo, né? É um ponto positivo. O que todo mundo quer saber é como viabilizar, né? E foi o que a gente disse aqui, né? A gente viabiliza tentando aí uma coprodução, um financiamento coletivo, quem sabe um patrocínio direto, né? Como os próprios influencers fazem, né? Olha, eu vou estampar aqui um conteúdo, vou colocar a tua marca nele. Por que não pensar num conteúdo, né, que vai se estampar a marca? Como se faz os merchandise, né? Então, são alternativas a se pensar para conseguir levantar fundos de forma mais rápida, né, e com mais liberdade criativa. Eu acho que são caminhos que a gente tem que começar a pensar, que eu, pelo menos, tenho pensado idealizado, né? Achar essas formas de levantar recursos financeiros sem edital. Estou colocando projetos em editais? Também estou. Mas também estou tentando outras formas para não ficar nessa dependência, porque demora muito, cara. Demora muito, né? Um exemplo, um filme que a gente participou, Fogaréu, né, que estreou lá em Berlim, ganhou um prêmio em Berlim da Flávia Neves, ao qual a gente começou a produzir o roteiro juntos, né? Fomos produtores executivos no começo do projeto. Ela estava com a ideia em 2013, colocou em 2014, aí o edital saiu em 2015, contemplado em 2016, produzido em 2017. Agora que está no cinema, 10 anos depois, cara, muitas vezes você perde até o time da narrativa, né? Então, se você consegue sair um pouco dessa dependência, você vai ter mais liberdade e talvez cumprir mais o time. Mas para isso a gente está descobrindo ainda, né? Descobrindo como acessar esses recursos, como produzir, né? Tudo está sendo muito novo, né? E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que oxigenar ideias para realizar, né? Pelo menos é assim que eu estou pensando. E eu acho que o financiamento coletivo é um caminho bem interessante também, né? É bem interessante, principalmente quando a gente tem alguma divulgação, quando o projeto tem alguma relevância cultural, uma relevância relevância social, né? E as pessoas, né? Como o curta lá do Yuri Moreno, né? Que era a história de um menino, um adolescente trans, né? E uma animação. Então, era uma coisa que trazia uma reflexão, né, social, e as pessoas compram essa ideia, porque elas querem, elas fazem uma militância em cima disso. Às vezes você consegue pensar narrativas que pode agregar essa militância de algum assunto que seja, você pode conseguir apoio para isso, né? Então, eu acho que esses são os caminhos que a gente está tentando buscar para viabilizar e continuar fazendo, né? Continuar fazendo, porque senão a cultura morre, né? A arte morre, a cultura morre. É isso, gente. Eu acho que o principal que está faltando é um pouco de compromisso mesmo por parte do governo, das diferentes instâncias do governo, né? Porque se cada um fizer a sua parte,
a coisa vai evoluir, né? Como eu falei, a gente ainda não tem produtoras trabalhando, produzindo conteúdo diretamente para os principais distribuidores, né? Mas por que que isso acontece? A gente vem de um histórico recente aí de vários editais que demoraram muito para ser pagos, ou que não foram pagos, ou que foram cancelados, ou que não aconteceram. E isso faz com que a cadeia produtiva local não se desenvolva. E ao não se desenvolver, a gente perde a oportunidade de estar alcançando um público maior. Então, não existe outra forma senão essa, né, de exigir compromisso por parte do governo, por parte das iniciativas, né, culturais, institucionais, porque assim a gente tem exemplos de países que levam isso a sério e que hoje está produzindo filmes que são exibidos no mundo inteiro, que é o caso, né, como eu citei, da Coreia do Sul, que leva o cinema deles muito a sério e tem mecanismos de fomento muito eficientes que funcionam de verdade, na prática, né? Inclusive cota de tela, eles assistem muitos filmes coreanos lá na Coreia, então isso ajuda a fomentar, ajuda a produzir, isso faz com que os profissionais se aprimorem nas suas técnicas e o mercado como um todo vai crescendo e vai contribuindo diretamente com a economia. Então é uma cadeia, como se fosse, né, uma série de eventos em sucessão que vão se sucedendo e crescendo, fazendo com que o mercado cresça a partir, né, dessas ações. Então, isso tudo é parte desse compromisso por parte, né, das diferentes instâncias aí do governo, desde o municipal, do estadual e do federal. Bem interessante. Acho bem interessante tudo isso que vocês falaram e assim ainda vou mais além. Assim, acho que em alguns países a iniciativa privada, né, tem uma participação muito grande no fomento do audiovisual, né? A gente vê vários filmes produzidos em alguns países e que tem o merchan lá no meio do filme mesmo, né? Mas eles contribuem efetivamente para que esse audiovisual aconteça. E aqui no Brasil acho que é uma dificuldade do empresário também perceber que o audiovisual pode dar o retorno para ele, pode dar um merchan, né? Então acho que é muito limitado. As mesmas empresas sempre, algumas têm essa resistência também. Além da questão pública, de verba pública, né, que a gente continua batendo na tecla, os melhores cinemas do mundo, né, as melhores indústrias de cinema do mundo têm verba pública, tem leis de incentivo, tem leis de cotas, como o Isaac falou, na Coreia, existe nos Estados Unidos também, existe em outros países. Existem indústrias fortes de cinema, como da Índia, né, que a indústria da Índia é fomentada praticamente pela iniciativa privada, né? E a iniciativa privada lá tem um retorno muito grande, né? Tanto é que Bollywood é o terceiro, quarto maior mercado hoje, né? De produção audiovisual. Eu acho que é o segundo, Rony. Bollywood acho que é o segundo, depois de Bollywood. E lá eles têm até os atores são endeusados, literalmente mesmo, assim. É tipo uma casta Khan, chama Khan, o pessoal até brincava com a gente. São atores deuses lá. Lá eles só consomem. Eu tive uma palestra uma vez sobre Bollywood, bem interessante, um cara que estudava, e ele fala que uma coisa que eu acho que é muito interessante, né? E isso também acontece nos Estados Unidos, né? O indiano ele só consome o audiovisual indiano. Ele não está interessado no que está sendo produzido lá fora. Eles se fecham, assim, o patriotismo deles nesse sentido cultural, pelo que o cara falou, o pesquisador falou, era totalmente fechado, ao nível de que os atores eram deuses, eram deuses cultuados como deuses, atores deuses. Então, para você ver o nível da cadeia do cinema de Bollywood, né? E nos Estados Unidos também tem muito disso, né? O filme americano é o que é o filme bom, né? O cara quer consumir o próprio filme. No Brasil é o contrário, né? O Brasil, assim, a competição com lá fora, tipo, filme brasileiro? Não, então não é bom, não. É difícil. Mas isso é muito culpa também, cara. Eu culpo um pouco do perfil artístico, né? Do cinema arte, né? Vamos fazer cinema arte,
e às vezes esquece de fazer o cinema comercial, que é tão importante quanto para poder sustentar, né, a independência, né, a indústria, né, ir para uma indústria, né? Então tem que se pensar, o cinema, a arte ele tem que existir, mas ele tem que coexistir com o cinema comercial, que eu acho que no meu ponto de vista, é o gargalo do cinema brasileiro, é a dificuldade de se pensar no cinema com narrativas mainstream, né? A maior parte dos produtores está pensando muito no cinema conceitual, e isso às vezes não atinge um público maior que vai consumir, e há essa resistência de que o cinema brasileiro não é bom. Ele é bom, né? Ele só precisa ter mais espaço nesse sentido do mainstream, né? Isso que você falou bem interessante, Danilo. E assim, o Brasil tem essa coisa dessa chamada popularmente síndrome de vira-lata, né? Que tudo que é daqui não é bom em tudo. E o Brasil é um dos únicos países nesse contexto aí que o produtor audiovisual, o artista em si, não consegue. Eu estou falando a maioria, não estou falando esses grandões aí que estão na mídia todo dia, não. Estou falando o pequeno, que são a maioria, né? Não consegue sobreviver somente da sua arte, né? Então, infelizmente, acontece isso. Espero que eu acho que isso passa também na mudança da cabeça de formação de público. A gente estava questionando isso aí anteontem na outra live, né, na terça-feira. Passa pela formação de público também. Então, à medida que o público, já que fala que é tão nacionalista essa palavra, né, de patriota, está tão em moda, vamos ser patriota na cultura também, prestigiar a cultura nacional, né? Assim como a música é valorizada, o cinema nacional é valorizado lá fora e aqui fica a dever. A gente está quase no encerramento da nossa live, né? De antemão, gostaria de agradecer a presença de todos, né? A gente vai passar para as considerações finais, deixar o recado final. Antes disso, queria dizer a todos que estão assistindo a nossa live, né, que o Favera continua até domingo. Amanhã nós temos outra live falando sobre os desafios da retomada, né? O que o pessoal do audiovisual, da cultura está fazendo depois dessa pandemia, os desafios que a gente vai ter, né, daqui por diante, vai ser bem legal. Nós vamos ter também uma reunião virtual com os fazedores de cultura do Vera Cruz, da região. Né? Vocês todos aí estão convidados aqui. Muitos não moram no Vera Cruz, mas participam ativamente da cultura que é gerada aqui no Vera Cruz. Quem quiser saber da programação completa, é só seguir nossas redes sociais, né? O site favera.com.br, as redes sociais Favera_Festival, no Facebook e no Instagram, tá certo? Então estão todas a programação lá, né? E gostaria de agradecer vocês, né? Agradecer a produção do Favera pela oportunidade novamente de estar aqui com essas pessoas aqui que eu admiro tanto o trabalho deles, já tive a oportunidade de trabalhar junto em algumas oportunidades, né, de estar junto. O Danilo, a gente participou junto do filme, né, do Piscina de Cair, que eles estavam presentes também. E é uma grande honra estar aqui com vocês, tá certo? Eu gostaria que vocês deixassem as palavras finais de vocês. Começar pelas damas novamente. Patrícia, suas considerações finais. Obrigada, Rony. É só agradecer mesmo, né, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, de estar apresentando uma alternativa para produzir audiovisual, né. Espero que a gente consiga realizar esses projetos, tendo ou não as leis de incentivo, né? Espero que isso seja possível, agora ou talvez futuramente, mas é o que a gente espera. O importante é realizar. E a gente conta mais ainda, mais esperança de que haja o fomento, né? Porque a gente precisa, como eu disse no início, é algo muito importante, principalmente para quem está iniciando, a gente precisa disso. A gente precisa para começar, a gente precisa para dar continuidade, a gente precisa para dar oportunidades também, né? Para formar novos profissionais. E é isso, agradecer e ter esperança de que vai mudar, que a nossa área vai ser favorecida, que a gente vai ter mais oportunidades, que as pessoas vão conhecer mais, vão valorizar mais,
É o que a gente está acreditando, é o que eu acredito que todos também, né, com essa fé. Então, muito obrigada, gente, boa noite. Obrigada, Isaac, obrigada, Danilo, obrigada, Marcelo, Antônio, obrigada, Rony, obrigada a todos aí de casa. Obrigado, Patrícia, pelas suas palavras. Danilo, por favor, suas considerações finais. Achei que você ia me deixar por último, porque eu falo demais. Cara, obrigado, Favela, obrigado, Rafael Gustavo, Patrícia, Rony, Isaac e a todos que tiveram paciência aí de ouvir. E parabéns, Rony, pela sua mediação, cara. Eu acho que é a segunda ou terceira que eu participo, eu estou gostando muito da forma como você está conduzindo. Muito legal, parabéns, você tem bastante destreza com isso aí. Gostei muito da fala da Patrícia, do Isaac. Obrigado ao nosso intérprete, aí, o Marcelo e os outros que tiveram. E, gente, é isso. Vamos continuar acreditando, vamos continuar tentando aí. Tentamos dar algumas dicas, né? Enfim, quem ainda tiver dúvidas, pode nos procurar, né, pelas redes. Eu mesmo me disponho muito, estou muito aberto a sempre a pensar, né, e ajudar também, compartilhar conhecimento com quem está começando, com quem está buscando conhecimento. Eu tenho um maior prazer nisso, então quem estiver assistindo aí pode me procurar nas redes. Vou ver se depois eu escrevo aqui o nosso contato. Mas é isso, gente. Vamos acreditar, vamos continuar idealizando, pensando, desejando e acreditar mesmo no cinema, cara. Eu acredito muito no cinema, acredito que vai dar certo, que a gente vai vencer as trevas que nos circulam e que o cinema vai resistir, que vai atravessar esse momento. E aí a gente vai sempre descobrir novas formas realmente de produzir. E é isso. Desejo sucesso aí para todo mundo. E estou à disposição para qualquer dúvida, viu, gente? Um abraço forte aí para todo mundo. Tamo junto. Viva o cinema brasileiro e viva o cinema goiano. Obrigado, Danilo. Obrigado pelas suas palavras, pelo seu elogio aí, tá? Isaac, suas palavras finais. Eu também só queria concluir, assim, parabenizando aí o festival e, assim, a gente tem que entender a cultura como um bem social fundamental, né? A gente tem exemplos de países que levam a cultura muito a sério e isso é muito bonito de ver, né? Como a cultura é levada a sério em alguns países no exterior e a gente ainda está amadurecendo nesse sentido. É claro que a cultura brasileira ela é muito rica e ela é muito valorizada, mas no contexto ainda de estar valorizando a nossa produção audiovisual, local, fora do eixo, a gente ainda está passando por um processo ainda de transformação nesse sentido. Então, essas iniciativas, né, o Veracruz tem a sorte de ter sempre eventos, festivais, atividades, tem o Veracult, então, assim, isso é um privilégio para quem mora aí na região do Veracult, do Veracruz, e isso ajuda muito a fortalecer, né, a nossa cultura, e que é um bem tão importante. Então, muito obrigado aí, Rony, Patrícia, Danilo, Rafael, Favera, obrigado a todo mundo que está assistindo, os intérpretes aí também. Foi bem massa aí trocar essa ideia com vocês. Pelas palavras, obrigado pela participação. Obrigado. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Ah, tá. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Isaac. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Danilo. Como eu disse, o Favera continua até domingo. Acessem as redes sociais do Favera para saber o que está acontecendo. Amanhã estaremos de volta com outra live falando sobre os desafios da retomada no audiovisual. No mais, um abraço. Obrigado, Rafa, Rochelle, que são os coordenadores do Favela, pela confiança de eu estar aqui novamente à frente dessa live. E, no mais, boa noite a todos e continuem resistindo na cultura. Vida longa ao cinema nacional, vida longa à cultura brasileira, vida longa ao cinema goiano, e que esses realizadores continuem nos brindando cada vez mais com ótimos filmes, com ótimos trabalhos, igual vem acontecendo nesses últimos anos. Sou fã de todos vocês, um abraço, estamos juntos. Em agosto estaremos juntos presencialmente no Favera, tá?
espero todos vocês. E no mais, boa noite. Gostaria só de, antes de encerrar, mandar um recado aqui para o meu irmão Ronan Guilherme da Silva, meu irmão segundo que está fazendo aniversário hoje, também já participou de algumas produções, deixar esse recado para ele aqui. Parabéns, Ronan, felicidades, tamo junto. No mais, tchau para vocês, um abraço e até a próxima.